Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Somos da 8ª Igreja Batista Independente de Curitiba, igreja presidida pelo pastor Luiz Pedroso. E vamos, através desse vídeo, compartilhar nossa Escola Bíblica Dominical, que é baseada na revista da editora Batista Independente. Hoje com o tema Efeitos Transformadores da Visão Divina, uma lição do pastor Gerson Brum Machado. O objetivo é nós conhecermos a visão divina relatada pelo profeta Isaías e também pelo apóstolo João. Perceber que há uma similaridade entre a visão do trono de Deus e dos anjos, declarando a santidade do Senhor, essa similaridade entre a visão de Isaías, o profeta, e de João, o apóstolo. Que devemos praticar, permitindo que o Espírito Santo abra os nossos olhos para contemplarmos o Senhor e sermos transformados pela sua glória. O texto áureo está lá em Isaías capítulo 6, verso 3, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Os textos bíblicos inspirativos, nós temos Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, onde diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse, Veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Em Apocalipse, capítulo 4, do verso 1 ao 8, também a visão agora do apóstolo João. Apocalipse, capítulo 4, verso 1 ao 8, versículo 1 diz assim, Depois dessas coisas olhei diante de mim, e estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2, Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de um homem, o quarto parecia como a águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém. Visão maravilhosa, visão miraculosa. As palavras-chave: a visão espiritual, a glória de Deus, a santidade divina, chamado profético, transformação pessoal, identidade espiritual, humildade, arrependimento, purificação, mensagem divina, obediência ao chamado e experiência com Deus. São as palavras-chave contidas nesses textos, nesses 2 textos que lemos. O personagem também que tem um contraste de experiência é Balaão. Em Números 22, 31, teve uma visão espiritual, mas que não houve transformação de caráter. Serve como alerta, nem toda experiência espiritual gera mudança verdadeira.
há necessidade de nós termos experiências com Deus e termos nossas vidas transformadas. Introdução, então, a esse estudo. Eu vi o Senhor e tive uma visão. Deus falou comigo palavras que frequentemente ouvimos de homens e mulheres líderes de muitas partes do mundo, e por não dizer até mesmo entre os mais humildes e talvez um pouco de tempo de caminhada com Jesus. Louvado então seja o nome do Senhor Jesus, que fala a todos, grandes e pequenos, não escolhe por grandezas intelectuais ou financeiras. Ele escolhe pessoas de toda a tribo, raça, língua, sem medir o grau de espiritualidade de cada um. Ele fala com seus servos, mas também fala com aqueles que não têm um compromisso de conversão ao Senhor, como falou com o rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, verso 1 ao 3, e com o rei Ciro em Isaías 45, 1. É necessário, portanto, distinguir que os que realmente ouvem a voz de Deus e reconhecem o senhorio, o poder e a santidade do Senhor. Uma coisa é certa: todo aquele que se depara com a glória de Deus e a manifestação da sua presença, ouvindo a sua voz com o som de muitas águas, como está lá em Apocalipse 14, 2, nunca mais será a mesma pessoa. Na lição de hoje destacaremos alguns efeitos da manifestação de Deus, tais como os que ocorrem na experiência do profeta Isaías, do apóstolo João. Quais transformações podem ser percebidas na vida de pessoas que realmente tiveram visão da glória do Senhor? Nos tópicos a seguir, sugerimos 3 efeitos transformadores decorrentes da visão divina. As transformações decorrentes da experiência com Deus. Uma visão divina nos faz compreender nossa própria identidade. Isaías teve uma das visões mais profundas, belas e impactantes do ponto de vista humano. Por outro lado, a mais sublime e poderosa do ponto de vista divino. Isaías já era um profeta, ou seja, autorizado a falar no nome de Deus e ao povo. No entanto, nesse episódio houve uma mudança radical no seu ministério. Isaías teve um encontro transformador com o Senhor e se torna o profeta que mais profetizou acerca do Messias, sendo considerado um dos profetas maiores pelo vasto conteúdo do seu livro. Nessa visão transformadora que credenciou seu ministério, vale ressaltar o versículo 5 que diz: ai de mim, ou seja, ele reconheceu a sua miséria, o seu pecado, a sua condição de não estar apto a presenciar essa glória de Deus. Nesse ponto, Isaías compreendeu diante de quem estava e por isso se curvou, reconhecendo quem era, e se humilhou diante do poder e da majestade do Senhor. Aqui já temos uma grande verdade: todos que se deparam com a glória de Deus se prostram e se rendem, se humilham e reconhecem plenamente a sua identidade miserável diante de Deus, de um Deus tão santo, de um Deus tão poderoso. Retomando a introdução desta lição, quando muitos dizem ver, ouvir, falar com Deus face a face, podemos dizer que essas pessoas passam a ter experiências semelhantes àquelas sobre as quais a Bíblia nos afirma que realmente viram, ouviram e falaram com Deus. Diante da manifestação da glória de Deus, as presunções e vaidades mundanas já não existem mais. Tais pessoas deixam de ser popstars, estrelas de palco, e se tornam mais humildes entre os servos de Deus, pois viram quem realmente eles são e quem realmente é Deus, e a sua grandeza, a sua formosura, a sua beleza e sua santidade. Então tudo se sucumbe, tudo acaba, tudo se deteriora, tudo cai por terra diante da glória do nosso Senhor Deus. Será que temos avaliado quem realmente somos ao sermos confrontados com a visão da santidade de Deus? Quem nós somos, irmãos, diante da santidade de Deus? A visão divina promove compromisso com a mensagem. Os servos de Deus os servos de Deus, eles são obedientes ao chamado divino e têm uma visão transformadora. Além disso, recebem e transmitem a responsabilidade da mensagem que está vindo dos céus da parte do nosso Deus. Como visto no tópico anterior, Isaías já profetizava em Israel, porém, agora, após ter tido essa visão, sua mensagem sofreu uma mudança de profundo impacto, uma visão que transformou realmente o seu ministério. Dos ais e anúncio de juízo sobre o povo, no capítulo 5, tornou-se o profeta que mais profetizou sobre Cristo. Existe uma mensagem, uma ação e uma realidade nos céus que deve ser proclamada na terra. A mensagem dos céus
tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a mesma. Santo, santo, santo é o Senhor, como está lá em Isaías capítulo 6, verso 3 e Apocalipse 4, verso 8. Isso já nos coloca diante de uma verdade. A mensagem que o Senhor nos tem enviado, proclamado neste mundo perdido, é que Ele é o único santo e todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, na pessoa de Cristo, a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, como está lá em Apocalipse 22, 16. Os pregadores precisam elevar o nível de suas mensagens, sempre anunciando a santidade do Senhor e conclamando ao povo a obediência, parando de pregar mensagens de autoajuda, de conhecimento humano, de vãs filosofias. Quem se depara com a glória de Deus, ouve e vê as suas manifestações, certamente não desprezará a importância da glória e da santidade do Altíssimo. Ao contrário, estarão empenhados em santificar-se ainda mais e mais, como está lá em Apocalipse 22, 11. Qual tem sido o nosso comprometimento, irmãos, para com a mensagem do Evangelho? Temos anunciado o Deus Santo que convoca pecadores ao arrependimento e à santificação, assim como um dia Ele nos convocou? A visão divina nos transforma poderosamente. Quando as pessoas afirmam que viram, ouviram e falaram com Deus, como é possível ter certeza que essas afirmações são verdadeiras? Como identificar se de fato foi Deus quem falou com essas pessoas? Pois bem, haverá uma evidência, a vida delas, daquelas pessoas que se depararam com essa real manifestação de Deus, foram poderosamente transformadas. Há uma mudança, há uma diferença. Temos inúmeros exemplos nas Escrituras Sagradas a este respeito, como temos Pedro, na pesca maravilhosa, que afirmou diante de Cristo: Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. Reconhecimento da sua miséria diante da santidade de Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 8. Mais tarde, cheio do Espírito Santo, foi a coluna da igreja de Cristo. Foi transformado Pedro. Moisés tirou as sandálias dos pés, escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, como está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Foi transformado um homem que andava errante no deserto, se tornou o condutor do povo de Deus à terra prometida. Saulo, no caminho de Damasco, teve uma vida radicalmente mudada, como está lá em Atos capítulo 9, versículo 15 e 18, ao ponto de expressar mais tarde que o viver em Cristo é morrer, e o morrer o viver é Cristo e o morrer é lucro, como está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Poderíamos ainda citar heróis da fé, como está lá em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e outros apóstolos como Tiago e o próprio João, que viveu uma experiência marcante de visões que teve na ilha de Patmos. Por ocasião da sua prisão, nos faltaria tempo e espaço para falar de tantas pessoas que foram transformadas pela glória de Deus. De fato, o fato é que cada um deles foi profundamente transformado, que não foi diferente do profeta Isaías. Ele foi tocado pela brasa do altar, ele foi santificado e purificado. Em suma, ao sermos impactados pela visão divina, somos profundamente transformados por Deus. Portanto, essa é a característica, irmãos, quando nós sabemos que uma pessoa realmente teve um contato com a experiência divina. Essa nossa comunhão e intimidade com Deus, nessa nossa intimidade e comunhão com Deus, nós temos permitido o Espírito Santo que nos transforme mediante o seu poder, a fim de que sejamos instrumentos para os propósitos de Deus nesse mundo, irmãos. A conclusão: Isaías e João não estavam assistindo um culto, nem tampouco observando a estrutura do templo em Jerusalém. O que seus olhos viram foi algo celestial, um templo celestial. Eles viram os serafins, que, mesmo sendo seres angelicais, não possuem a glória que se compara à glória de Deus, e por esse motivo cobriam o rosto diante da visão divina. Não haverá palavras a não ser santo, 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 pois compreenderemos que absolutamente nada se compara à santidade do nosso Deus. A visão divina produz efeitos transformadores na vida daqueles que tiveram os olhos abertos pelo Espírito Santo para contemplar o Senhor. Tais pessoas reconhecem sua real identidade com quebrantamento, se comprometem em anunciar a mensagem do Evangelho e permitem que o Espírito Santo transforme poderosamente. Por fim, e concluindo, nessa lição nós reconhecemos a plenitude da revelação divina na pessoa de Cristo, a manifestação e encarnação da tríplice santidade de Deus, conforme a palavra declara em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20. Esta é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, que possamos ter cada vez mais experiências com Deus e que essas experiências realmente, sendo verdadeiras, sendo irrefutáveis, transformem as nossas vidas. Que Deus os abençoe.